1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. E nós vamos aprender que é possível, sim, tirar proveito do sofrimento. O texto diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, o mesmo evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Não caia, por favor, na tentação de imaginar que o versículo 6 está dizendo: Jesus, depois da sua morte, foi no inferno e pregou aos que estão mortos. Não caia nessa tentação. Não é isso que o texto sugere, apesar que muita gente acredita nisso. Que naquele momento, talvez no sábado, entre a morte e a ressurreição, Jesus estava lá pregando no inferno. Não, até porque quem já morreu não tem salvação. Jesus não tirou ninguém do inferno. Jesus não foi lá e pregou no inferno. A sugestão aqui são duas. Primeira delas, o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante, vai dizer: vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Ele vos deu vida. A vida se manifesta quando há morte. Nós ouvimos o evangelho quando estávamos mortos. Essa é a principal sugestão desse versículo aqui. Ou uma segunda é que possivelmente Pedro está se referindo a irmãos em Cristo que ouviram o evangelho, ouviram a pregação de Pedro, se converteram naturalmente, mas quando a carta chegou, eles já tinham morrido. Eles já estavam sepultados. Dessas duas, são as duas últimas a melhor sugestão, mas isso não é um momento para a pregação, só estou explicando para que você não caia na tentação de traçar aqui alguma compreensão, né? Pedro vai dizer o seguinte: em Paulo tem algumas coisas difíceis. Tenho certeza que Paulo pensava, em Pedro tem coisa difícil também. Ele só não escreveu isso. Mas esse texto se refere a isso. Mas, irmãos, o sofrer pode trazer algum fruto? Muitos cristãos, e eu quero dizer que não só cristãos também, entram em uma tremenda crise quando o sofrimento chega. Algumas perguntas surgem, e talvez você já tenha feito algumas delas. Por que um cristão sofre? Será que esse sofrimento é porque eu estou em pecado? Será que Deus está me castigando ou será que eu estou sem fé? Outros ainda chegam a indagar se existe sofrimento
será que existe Deus? A grande verdade, irmãos, que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E existe uma variedade de sofrimentos, e poderíamos até catalogá-los na área física, emocional e espiritual. Por exemplo, na área física, dor, enfermidade, um tempo pós-cirúrgico, onde depois de ser aberto, costurado, aquele período de restabelecimento gera dor até restaurar plenamente. No emocional, muitas pessoas sentem o medo e sofrem por causa da ansiedade, da depressão. Dr. Augusto Cury vai dizer que a depressão é o último limite da dor humana. O homem não tem condições de suportar algo que vai além da depressão. E é exatamente por isso que muitas pessoas procuram uma solução para a dor da depressão, tirando a própria vida. Muitas pessoas que foram e se deparam aí, foram visitadas aí por algum transtorno, ou até mesmo uma separação, um luto, coisa do tipo. Na área espiritual, a falta de perdão gera sofrimento. Alguns vínculos espirituais, e não podemos descartar o que acontecia muito nos dias de Jesus, até mesmo possessão espiritual. Há também o sofrimento que passa aquele que está faminto, o desamparado, o órfão, aquele que é vítima de um estupro, aquele que é vítima de um abuso emocional, de um abuso das mais diversas áreas, seja até mesmo afetiva. O reverendo Hernandes Dias Lopes comenta em um de seus livros o seguinte: a Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento, mas, contudo, caminha conosco em meio ao sofrimento. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida, e Deus é poderoso para canalizá-las para o nosso próprio bem. Temos, por exemplo, versículo 4 do Salmo de número 23, que diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O profeta Isaías, no capítulo 53, os versos de 1 a 3 e o verso 5, diz o seguinte: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Sebá em troca de você. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Quem não se lembra do testemunho de José, um dos filhos de Jacó, registrado em Gênesis capítulo 50, verso 20, conhecendo a sua trajetória, o seu sofrimento, a vergonha, a opressão, tudo que ele passou em sua vida, e o resumo de tudo isso está nesse verso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse
preservada a vida de muitos. E tenho absoluta certeza que você já trouxe em seu coração Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Inclusive, Deus age em meio ao sofrimento. E no texto, irmãos, que lemos dessa carta de Pedro, ele apresenta aos irmãos alguns princípios para nós entendermos como nós podemos, em meio ao sofrimento, extrair dele algo que nos leve ao triunfo, a compreensão de que Deus está fazendo com que as águas turbulentas, as tempestades, as intempéries da vida, as dificuldades, a dor, o sofrimento, a angústia, pode nos levar a um tempo melhor. Porque o que esses irmãos aqui estão vivendo é sofrimento. E a coisa vai se intensificar ainda mais, e se intensifica, a história relata para nós. Se Nero está oprimindo a igreja, já citamos em outras situações, em outras mensagens, logo após Nero, quando ainda o general Tito, a sua investidura de imperador, ele cerca Jerusalém, ele destrói tudo, e aí não só cristãos, aí todo mundo tem que sair de Jerusalém. Acontece o que nós chamamos a diáspora no ano 70 dessa era. Dizem os historiadores que na ocasião, em Jerusalém, o banho de sangue foi tanto que eles chegavam a cobrir as canelas das pessoas que ali ficaram. 3 anos de cerco. E a invasão no ano 70. Jerusalém, a partir desse ano, só volta como nação no ano de 1948. E em todo esse período, longe, distante da sua terra, da sua pátria, mas a promessa de Deus para Israel: sou eu quem te livro, ó Jacó. Eu dou o Egito para você. Eu dou a Etiópia. Quem é o Egito hoje? Quem é a Etiópia hoje? Quem é Israel hoje? Que renasce das trevas, da cinza, da opressão, da vergonha, da distância, da diáspora. Em 1948. Quem é essa gente que Deus resgata do período da vergonha e o faz triunfar? Esse é o Deus que o Senhor está usando a pena do apóstolo Pedro para dizer a essa gente: a coisa vai ficar pior. Vem ainda Domiciano, e vai intensificar ainda mais, só no 1º século. E isso se estenderá até o 4º século, de perseguição, de morte, do banho de sangue. Mas onde está Deus? Onde o Senhor se apresenta? Na história, nós olhamos as páginas e vemos o manifestar da glória de Deus. A grande dificuldade é quando nós não conseguimos ler a página seguinte da nossa história, porque ainda ela não foi redigida. Porque talvez exatamente hoje você esteja vivendo a maior dor, o maior sofrimento, a maior angústia da sua vida. Como saber que será escrito a página da tua história amanhã? E o que vai ser escrito? Pedro está nos alertando aqui e nos falando, ao menos sugerindo para a igreja, que esse Deus pode fazer com que através do sofrimento algo novo aconteça. E nós lemos aqui, capítulo 4, verso 1, verso 1 do texto.
Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E a primeira lição que nós podemos aprender: o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Há um comentarista bíblico que diz o seguinte: enquanto o sofrimento endurece o coração do ímpio, amolece o coração do crente. O sofrimento nos leva a desmamarmos deste mundo. Irmãos, o próprio Senhor Jesus nos lembra disso. E lemos no Evangelho de João, capítulo 15, verso 20, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E aqui se inclui o sofrimento. Se Jesus sofreu, nós não estamos imunes ao sofrimento. Mas o fato é que o sofrimento, para o cristão, leva ele a angariar forças, a ser fortalecido no Senhor, para ter e travar a maior das lutas, a maior dos conflitos, o maior das dificuldades, a maior das guerras que todos nós podemos enfrentar. A luta contra o pecado. Os irmãos aqui estão sofrendo como fruto de sua confissão de fé em Jesus. E a coisa tende a piorar ainda mais. Mas Pedro tem como referência, como modelo, como que poderíamos dizer, entre aspas, um estereótipo, uma imagem, direcionando os nossos olhares para a própria pessoa do Senhor Jesus e o seu sofrimento e o resultado do seu sofrimento. No mesmo capítulo 4, agora no verso 13, no verso 14, no verso 16 e no verso 19, o Senhor vai dizer: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Verso 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E o verso 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Meus irmãos, Salmo de número 119, verso 71. Na linguagem da Nova Versão Transformadora, nós lemos o salmista reconhecendo o fruto do seu sofrimento. Foi bom, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Pedro está nos ensinando, o sofrimento pode nos ajudar a vencer o pecado. Irmãos, o sofrimento pode sim a nos levar a uma comunhão mais profunda e intensa com Deus. É isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Mas uma segunda lição, um segundo princípio que a gente pode aprender é o versículo seguinte do texto que nós lemos. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo é que o sofrimento pode nos ajudar a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Meus irmãos, se num primeiro momento
O sofrimento tem o poder de nos aproximar de Deus. Em seguida, ele equilibra, ele equaliza a nossa vontade com a vontade do Senhor. Eu sei que os irmãos conhecem a história de Davi, porque foi assim quando Davi percebeu o estrago que o pecado fez em sua vida. Quando nós lemos lá no Salmo 32, verso 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Mas a sua oração de confissão, por causa desse pecado cometido com Batseba, em que ele declara a angústia, o sofrimento, o fruto do pecado no Salmo 32, no Salmo 51 ele faz a confissão. Ele está leve, ele está clamando misericórdia, ele está suplicando, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Mas no verso 10 ao verso 12 ele diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto, disposto a te obedecer. Muitas vezes, o processo de santificação se desenvolve com muito mais eficácia em meio às dores e ao sofrimento. Muitas vezes, repito, o processo de santificação se desenvolve com mais eficácia em meio às dores e ao sofrimento. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Quando estou forte, não é quando eu estou forte mesmo. Quando estou forte, é porque eu estou fraco. Quando a minha carne está fraca, quando as minhas vontades estão fracas, quando estou sem força, quando estou diante de Deus, reconhecendo minha pequenez, minha limitação, aí estou forte. Meus irmãos, o processo do jejum é uma tentativa de aniquilar a nossa carne, que muitas vezes grita e ergue a voz para ditar a direção das nossas vidas. E a grande verdade, que na luta da carne e do espírito, todos nós sabemos que podemos enfraquecer a carne, se deixarmos ela, ou deixarmos de alimentarmos ela. O espírito se fortalecerá. O sofrimento nos ajuda a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Terceira lição, versos 3 e 4. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles, ou seja, os algozes, aqueles que olhavam para os irmãos e diziam para eles: por que vocês não bebem mais? Por que vocês não frequentam mais as festas das orgias? Por que vocês não idolatram mais como nós idolatramos? Onde estão os nossos companheiros de farras? Onde vocês estão? Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade.
e por isso lançam insultos, e por isso perseguem ainda mais, e intensificam mais a angústia e o sofrimento sobre esses irmãos. E a lição que nós aprendemos é que o sofrimento nos ajuda a mudar até mesmo o nosso comportamento. O povo acha estranho, sim, quando alguém se converte e muda o seu comportamento. Porque, irmãos, sabem o que mais impacta a vida dos outros? É o testemunho de alguém transformado pelo poder de Deus. O versículo 12 do capítulo 4, Pedro vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Fogo, irmãos, é sinônimo de juízo no Novo Testamento. Fogo é sinônimo de purificação. Aliás, Paulo vai dizer isso, que todas as nossas obras, quando chegarmos diante de Deus de peito aberto, as mangas arregaçadas, e apresentarmos diante dele: olha aqui, Senhor, tudo o que eu fiz para o Senhor. Deus só vai fazer uma coisa, irmãos: jogar gasolina e pôr fogo em tudo. O que sobrar, ele vai dizer: olha aí o que você fez por mim. O que sobrar é o que diante de Deus vai glorificar ele. É o que hoje nós fazemos, que sobe diante de Deus como cheiro suave e agradável. Podemos fazer muita coisa, mas se fazemos segundo a nossa vontade, desalinhada com a vontade do Senhor, não serve nada. Irmãos, se nós não mudarmos o nosso comportamento, quero que você e eu fiquemos atentos, que pode intensificar ainda mais o fogo purificador de Deus. Não sei se é Amós que fala, me perdoe porque o texto está vindo agora na mente, mas ele fala do cadinho de Deus. O cadinho é onde se põe o fogo, é onde você põe tudo lá, onde pode vir fogo. O cadinho não derrete, derrete tudo que está dentro. Quanto mais fogo, mais purificação. Irmãos, a grande verdade que nós precisamos ter muito bem claro em nossas mentes: o antes e o depois. O antes de Cristo e o depois de Cristo. E o grande problema está quando o depois é igual ao antes. Como você era antes de Cristo, como você é agora depois de Cristo. Saiba que o grande problema está quando o depois de Cristo é igualzinho ao antes, sem ter mudança. Porque, irmãos, tudo que nós passamos em nossa vida, e quem aqui pode dizer: pastor, estou imune a sofrimento, isso não é para mim. Estou muito bem, graças a Deus, não sei nem o que é isso, o que é sofrimento, o que é a dor de sofrer, não passo por isso. Para mim é um mar de rosas, a minha vida está tudo bem, está tudo certo, tudo ok, tudo maravilha. Mas, irmãos, nós sabemos, na advertência do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz: no mundo vocês terão tribulações. Na sua oração sacerdotal, também registrada por João, agora no capítulo 17, o Senhor vai dizer: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Irmãos, o sofrimento muitas vezes não é a ação do diabo em sua vida, mas é algo que vem com um propósito.
para te levar mais perto de Deus. Pedro está dando essa palavra para a igreja. Sobre sofrimento eles conhecem muito bem. O que eles precisavam ouvir era qual é o fruto do sofrimento. O salmista, como citamos já semana passada, no Salmo 90, verso 12, vai dizer: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E a sabedoria está em tirar proveito, até mesmo do sofrimento. E era Deus falando com você. Sim. Talvez você não está entendendo o que você está passando hoje. Talvez você não consiga enxergar o que Deus está construindo em você hoje. A vida tem seus altos e baixos. Estar nos momentos altos é prazeroso para todos nós. Mas quando estamos nos momentos baixos, ali é muito difícil. Mas tanto os momentos altos quanto os momentos baixos, Deus está fazendo algo e construindo algo em nós. Porque, irmãos, se nós não entendermos que mesmo ao andarmos pelo vale da sombra e da morte, nós ali não conseguirmos enxergar a presença do Senhor, nós entraremos em um grande e terrível desespero. Porque a promessa dele é que a vara dele estará ali. A vara para conduzir, a vara para guiar, a vara para te tirar do vale, a vara que estará com você também e se fará presente quando em um segundo momento você estiver nos altos da sua vida. Então não pense que Deus te abandonou. Deus não abandonou esses irmãos dispersos nas regiões da Galácia, da Frígia, da Bitínia, do Ponto ou da província da Ásia. O Senhor estava com eles, mesmo quando muitos deles receberam a carta e já estavam mortos. Mas quando eles estavam vivos, eles ouviram a pregação. Que o Senhor tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim. Vamos orar.